Muito bom estar aqui nessa noite, nessa cidade que eu levei um bom tempo para aprender o nome. Eu acho que nem aprendi ainda. Balinas Loia. É isso? Oh, meu Deus. Balinas Loia aqui na Irlanda. Essa terra abençoada, cheia de brasileiro abençoado, cheio do Espírito, onde as nações se encontram. Amém? Amém? Várias pessoas aqui estão. Eu sinto assim que hoje eu conversava com o Léo. Cadê o Léo? Está por aqui o Léo? O Léo é apaixonado pela Irlanda, né? Por ele já fica de uma vez aqui. Mas vamos devagar, né? E ele estava falando, pastor, como é bom quando as nações correm para você, amém? A Bíblia diz que uma nação que tu não conhece correrá para ti por amor de mim. Você nunca vai a um lugar sem que esse lugar corra para você primeiro. Você chora pelo lugar, você sente prazer de ir lá, você nunca foi lá e você ora por aquele lugar. As nações correm para você, aleluia. Louvado seja Deus, a sua herança são nações. Você não está aqui por outro propósito, irmão. Quem sabe tem alguma coisa travada na sua vida aqui nessa nação. De repente é porque você saiu do propósito que Deus trouxe você para cá. Aleluia, você não é um fugitivo, você é um enviado. Aleluia. Não, diga isso para quem está do seu lado. Você não é fugitivo, você é enviado. Aleluia. Coisa boa tem que profetizar. Você não é fugitivo, você vai estar aqui enviado. Deus tem um plano com você, aleluia. Que bênção, irmãos. Bom estar aqui, meu nome é Luiz Hermínio, a seu dispor para serviços leves. Não carrego mais peso desde o dia que aceitei Jesus. Amém. Tenho uma esposa, 4 filhos, 4 netas, uma tartaruga e uma calopsita. E nós estamos muito felizes de estar aqui na Irlanda. Desde ontem, pena que é pouco, né? A gente vai acabar o culto hoje. Vamos jantar, que a gente não sai daqui sem comer hoje. Deixamos uma mesa pronta, aleluia, meu Deus. E depois a gente vai para Dublin. É Dublin? Dublin. Para o aeroporto. E amanhã a gente está chegando em Portugal. Nós temos uma conferência lá para pastores e líderes lá, que começa amanhã lá em Lisboa. Tem uns 210, talvez 200 pastores inscritos. Pastores e líderes de vários lugares, onde é a segunda vez que a gente faz isso na Europa. Ano passado a gente fez na Itália e esse ano a gente está fazendo em Portugal. Nosso objetivo é servir a igreja do Senhor. Não estamos aqui por outro motivo, estamos aqui por um propósito. Amém, queridos? Não viemos fazer agenda, nós viemos aqui por uma missão. Viemos aqui por uma missão de servir o Cordeiro. Estamos aqui por essa missão de servir o Cordeiro. Louva a Deus pela vida do pastor Amarildo, sua família, uma bênção. E esse coração, que a casa dele sempre cabe mais um, né? E está cheio, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor Amarildo já esteve conosco lá em Itajaí, já esteve no Mevan, já esteve no nosso retiro de pastores. É um pastor que a gente caminha junto, caminha perto. Temos uma aliança do coração, estamos ligados por entranháveis afetos e compaixões. A nossa ligação não é financeira, não é estatutária, não é pela placa de igreja. É uma ligação no coração de propósito. Nós temos um propósito de servi-lo, de abençoá-lo. E ele também tem um propósito de estar com a gente. Esse é o nosso coração. Amém? Nós somos de Itajaí, Santa Catarina, no sul do Brasil. Estamos ali com a base do Ministério Mevan. E em toda parte aí agora, né? Deus está fazendo umas coisas que só Ele entende, a gente não entende. Mas estamos juntos. Né? Eu acredito nele, não em mim, então eu estou com Ele. Aleluia. Eu deixei de estar comigo para estar com Ele. Então é isso aí. Estamos servindo o Senhor. E hoje eu queria falar sobre o seu chamado. Amém? Eu queria falar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre as convicções que você precisa ter para estar nesse lugar que Deus te trouxe. Primeira coisa que você e eu precisamos entender é o que é um chamado. Porque as pessoas dizem, pastor, eu tenho um chamado? Será que eu tenho tanto de gente que liga para a gente, pede e-mail? O que é que você acha? Você acha que eu tenho um chamado? A primeira pergunta que eu falo é, você sabe o que é um chamado? Porque às vezes as pessoas acham que o chamado é pegar um microfone, pegar um instrumento, tocar, cantar. Não, irmão, aqui é só um púlpito. O chamado, ele precisa de um altar, ele não começa no púlpito. Se você tem um altar, você não precisa de púlpito.
Porque o fogo arde no altar, não é no púlpito. Amém? O fogo arde no altar. Você tem que construir um altar. E se Deus achar que você tem que ir para algum púlpito, Ele te leva. Senão você fica só no altar, que é o melhor lugar para estar. Aleluia. Amém, irmãos? Então, o chamado, nós vamos precisar de um altar. Então, eu acredito que a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é orar. Construir um altar de oração, de adoração, de intercessão. Porque se você decidir orar, você não precisa decidir mais nada. O Senhor vai começar a decidir por você. Vai decidir para você e vai decidir em você. É uma coisa sobrenatural. Nós temos que aprender isso. O chamado é isso. Esses dias um jovem me perguntou. Esses dias faz uns 9 anos, eu acho. Ele falou assim: ô pastor, o senhor acha que eu tenho um chamado? Eu disse: você sabe o que é um chamado? Ele disse: fazer o que o senhor faz, viajar, pregar. É porque todo mundo acha que é muito bom viajar para pregar. As pessoas não sabem como é estressante você passar o dias em aeroportos. Você tem que negociar com a sua família data de aniversário para poder estar em casa. Você não sabe como é estressante você dormir todo dia numa cama diferente, num colchão diferente, num travesseiro diferente. As pessoas acham que isso é o... Ontem eu ainda postamos uma foto aqui da Irlanda. Alguém me escreveu assim: ei pastor, vida boa, hein? Eu digo: seu miserável, é vida boa sim. Ele não sabe o que a gente passa na estrada, o que a gente passa por aí. Mas amém, nós somos chamados por Deus. Nós estamos felizes de estar fazendo o que fomos chamados para fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. Daí depois ele escreveu assim: que estou brincando, pastor. Eu digo: eu sei que você está brincando. Está brincando mesmo. Mas irmãos, o chamado, o que é o meu chamado? Chamado é uma obra incrível, dado a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado e sem os recursos suficientes. Pegou? Isso é um chamado. É uma obra incrível que Deus colocou na mão de alguém inadequado, como você e eu. Ninguém deu um amém, aleluia. Ah, tá bom. Então isso é um chamado. É uma obra incrível dado a uma pessoa inadequada. Porque o dia que você se achar adequado para o chamado, você perde ele. Amém? Quem aprova o seu chamado é Deus. Amém? Quem te qualifica para ele é Deus. Mas eu sei, irmão, você não sabe, nem eu sei. Deus só chama os que não são, você não pode ser. Se você quer ser, Deus não pode chamar você. Eu não estou dizendo para você menosprezar o que Deus te deu, nem menosprezar o seu chamado. Mas quando Deus te chama, Ele só chama por um motivo: pelo seu coração, pela sua dedicação de acreditar no que Deus está dizendo, pela sua dedicação de acreditar no que Deus disse é verdade e vai acontecer. E pronto, aleluia, que você acredita mais na imagem dele do que na sua, que você acredita na vontade dele e não na sua, que você está disposto a largar a sua vida para viver a vida que ele tem para você. Então você está vivendo um chamado de Deus. Isso não quer dizer que você vai ter que passar de púlpito em púlpito. Não, o púlpito é só um detalhe. Jesus tinha um altar e montava o púlpito em qualquer lugar. Jesus tinha um altar e o fogo ardia no altar. Jesus montava o púlpito na casa de alguém, montava numa praça, montava dentro de uma sinagoga, montava em qualquer lugar que Jesus chegava, ele abria o púlpito. Construa um lugar para Deus, construa um ambiente para Deus no seu ministério, na sua vida, e o fogo arderá continuamente sobre esse altar e nunca se apagará. Aleluia. E você pode estar na Irlanda, pode estar no Brasil, pode estar em Portugal, pode estar onde você estiver. Essa conferência, essas viagens nossas, nós já tivemos em 5 países aqui, em 9 dias hoje. 5 países, a gente foi em 9 dias. Então você pode estar onde você estiver, Deus vai fazer. Amém? Mas se não falar a língua, não interessa. Você fala língua estranha, dá uma rajada que vem. Deus vem com tudo, meu filho, aleluia. Mas eu não falo essa língua. Vamos falar, Deus vai dar, Deus vai ensinar, Deus vai dar meios de comunicação. Deus se comunica, é um Deus que comunica. Às vezes você não ouve Ele falar, mas você entende o que Ele está dizendo.
Você não ouve Deus falar e entende o que Ele quer dizer. Aleluia, aleluia. Você acha que Deus vai levar você para algum lugar? Não, Ele vai preparar. Agora, claro, você tem que se dedicar a isso. Eu quero falar sobre o seu chamado nessa noite. Tomara que Deus nos dê graça, que a gente possa... E eu quero usar Gideão como base. Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 5. Xadrez está na moda aqui na Irlanda, não está, irmão? Sabe por que eu gosto de roupa xadrez? Que ela não aparece quando está amassada. Então quando eu viajo eu procuro levar bastante xadrez. Glória a Jesus. Todo mundo já foi apresentado, então estou na bênção. Juízes capítulo 5, versículo 32. Algumas traduções não tem o versículo 32, tem só o 31. Não é erro bíblico, é só uma economia de versículo, tá, irmão? É que algumas traduções resolveram não botar o versículo 32, botaram no final do 31. Está escrito assim: e a terra teve sossego por 40 anos. Está escrito assim? Agora o capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Por quantos anos? 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas e os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra ele se acampavam e destruíram o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podia contar, nem a eles nem os seus camelos entravam na terra apenas para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam. Eu vos expulsei de diante de vós. Eu vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não deste ouvido à minha voz. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o ebiesrita, onde Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhes disse: o Senhor é contigo, homem valente. Fala isso para alguém que está do seu lado. O Senhor é contigo. Diga assim: se ninguém mais for contigo, o Senhor está contigo. Diga assim: meu irmão, se ninguém tiver contigo, pelo menos o Senhor está contigo. Aleluia. Irmãos, esse chamado aqui é incrível. E eu queria usar esse chamado para que você e eu entendêssemos, que você colocasse seu nome aqui nesse tema hoje. Assim é o homem que Deus usa. Assim é o homem que Deus usa. Que você coloque o seu nome aí, amém? Como eu disse no começo, se você decidir orar, você não precisa decidir mais nada, querido. Porque à medida que você vai orando, Deus vai decidindo, as águas vão correndo, e você só entra na água e deixa ela subir. Ela vai subindo e vai levando você em lugares que você jamais imaginou que poderia estar sem Deus. Ou melhor, com Deus. Então, querido, nós precisamos entender isso. Eu preciso entender que salvação não me custa nada. Nada para mim. Salvação custou para Ele, não para mim. Agora, reino de Deus, ministério, chamado, me custa tudo. E eu aprendo que se Deus quisesse só te salvar, Ele te matava na hora que você aceitasse Jesus. Deus não quer só te salvar, Ele quer te usar.
Ele quer multiplicar o evangelho da cruz através da sua vida. Deus não te salva só por te salvar. Salvação não é a melhor coisa, irmão. Salvação é o começo das coisas. Amém? Quando eu estava ouvindo aqui o pastor Rodrigo falar das ofertas, eu me lembrei do dízimo. Quando a gente dizima, o dízimo não é o fim da oferta, é o começo dela. Deus está dizendo o seguinte: dê daqui para frente, não daqui para trás. É isso que Deus está dizendo. Ele estabelece um princípio para você começar e não para você terminar. Salvação também, salvação é o princípio das coisas. Quando você é salva, quando Deus salva você, Ele coloca você no propósito do reino. Agora o seu trabalho é andar no propósito do reino. Salvação não te custa nada, agora reino vai te custar tudo, vai custar a sua vida, vai custar suas decisões. Você precisa fazer contas antes de entrar no ministério. Você precisa fazer contas para saber quanto você vai gastar, porque isso vai custar a sua vida inteira. Vai custar seu tempo, vai custar seu hobby, vai custar coisas que você deseja muito, amém? Amém? Isso vai ter que ter uma inversão de valores no nosso espírito. Coisas que a gente valorizava muito, a gente vai deixar de valorizar. E coisas que a gente nunca valorizou, a gente vai começar a valorizar, aleluia. Tem coisas que parece que para nós vão perdendo valor. A impressão que dá é que a gente ficou até meio relaxado, mas não é. A gente só está com os valores corretos no céu. Aleluia. Por que você acha que o imperador César colocou a imagem dele numa moeda? Porque quando César imprimiu a imagem dele numa moeda, ele estava dizendo: dinheiro é importante para mim. Por quê? Por quê? Porque você sempre associa a sua imagem àquilo que é importante para você. Quando César colocou a imagem dele na moeda, ele estava dizendo: dinheiro é importante para mim. Por que você acha que Deus associou a imagem dele a você? Disse: você é a minha imagem, a minha semelhança. Sabe o que Deus está dizendo ao mundo e dizendo a todo o universo, dizendo a todos os anjos, a todos os demônios: isso aqui é importante para mim. Os meus filhos são importantes, eles têm a minha imagem. Aleluia, é isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Por isso que se ninguém te quer, Deus diz: eu te quero. Você tem a minha imagem, aleluia. Se ninguém te quiser, eu te quero. Mas pastor, eu sou rejeitado. Rejeição é a opinião dos outros, não é a opinião de Deus. Você está dando muito valor à opinião dos outros e não à opinião de Deus a seu respeito. Mas eu sou rejeitado desde o ventre da minha mãe. Mas a sua vida não começou no ventre da sua mãe. Efésios 1:4 diz que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia! Aleluia! Por isso que Jesus pegou a moeda e disse: de quem é essa imagem? Era de César. Ele disse: então dá para ele. Você sempre vai terminar na mão da imagem que você representa. Qual é a imagem que você representa na terra? A imagem do céu ou a imagem da terra? A imagem de Deus ou do diabo? Quando as pessoas veem em você, o que elas querem? O que elas têm vontade de querer? Elas querem as coisas dos céus ou querem as coisas da terra? Porque você pode dar muitas coisas para as pessoas na terra, sem que elas nunca vejam as coisas do céu fluindo na sua vida. Você é um cidadão celestial, querido. Você foi enviado. O céu não é seu destino, é a sua origem. Aleluia. Deus te tirou dele. Aleluia. Entenda isso, querido. Entenda o que é viver no propósito de Deus. Nunca vincule a sua imagem naquilo que não é importante para você. Deus colocou a imagem dele em você para dizer uma coisa para o mundo: você é a coisa mais importante para mim. Entenda isso, querido. Nós somos seres espirituais.
remindo a terra. Nós somos seres espirituais remindo a terra. Quando Deus coloca alguém em algum lugar, é para remir aquele ambiente. Porque no mundo espiritual tudo tem um preço. Se alguém não pagar, alguém vai ter que remir depois. A nossa geração, ela foi colocada aqui para remir. Eu não vim na Europa passear, eu vim remir a terra. Eu não vim pregar. Pregar eu prego na minha igreja, lá onde eu sou pastor, todo domingo estou pregando lá. Nós viemos remir, viemos sentar à mesa, viemos ver o que a gente pode fazer. Por isso que hoje, até andando, até passeando, até indo conhecer as ruas, a gente vai orando. Deus, toca essa cidade. Deus, pisamos aqui nessa cidade, tem um propósito aqui. Eu fico imaginando Paulo em Atenas, remindo Atenas. Eu fico imaginando Paulo em Roma. Aonde Deus te leva tem propósito, querido. Aleluia. Entenda o que você está fazendo, querido. Entenda o que você está fazendo. Quando eu vejo esse texto, o chamado de Gideão, irmãos, o período de Juízes, ele durou pelo menos 340 anos. O primeiro juiz foi Otiniel, o último juiz foi Samuel. Depois então veio a teocracia com os reis, ou melhor, a monarquia com os reis. Esse período de 340 anos teve pelo menos 7 apostasias. Ou seja, Deus abençoava o povo. De repente o povo ficava próspero, abençoado, e de repente deixava o Senhor. 7 apostasias no livro de Juízes, do capítulo 1 ao último capítulo. Em todas as apostasias as mesmas coisas. Deus fazia o quê? Abençoava o povo, enriquecia o povo, prosperava o povo. Quando o povo estava bem, a Bíblia diz, e o povo teve sossego por 40 anos, não foi? Aí no versículo seguinte a gente lê o quê? Mas eles não buscaram ao Senhor. Esse é o problema. Você sabe que a prosperidade faz mais mal para você do que a necessidade? Ei, ninguém dá um amém, aleluia. É difícil, né? Verdade. Você percebe que Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou. Pedro começou a afundar quando ele começou a pescar. Ele botava o peixe dentro do barco e afundava. Porque o sucesso te afunda mais do que o fracasso, se você não estiver firme no Senhor. Pedro não pediu ajuda na noite que ele não pegou nada. Ele pediu ajuda quando ele estava pescando. Esse é o nosso problema. A gente acha que precisa de ajuda quando a gente está mal. A gente precisa de ajuda quando está bem. Quando a gente está bem, que o ministério está bem, está prosperando, está sendo abençoado, então nós precisamos de ajuda. Pedro, quando começou a afundar, ele fez sinal para os companheiros, disse, me ajude aqui, estou pescando, estou prosperando, meu barco está cheio. Mas a gente não, quando começa a ficar bem, se afasta de todo mundo. Para falar com o cara é uma luta, ninguém mais consegue chegar perto. Pedro não, ele começou a prosperar, percebeu que estava afundando, pediu sinal para os companheiros. Quando você está bem é que você precisa de companheiros para guardar seu ministério, guardar sua vida, guardar o seu propósito. Tem gente não, irmão, o cara afunda sozinho, mas não chama ninguém para ajudar. Porque sabe por quê? Você está pescando, o barco está cheio. Quando você faz sinal para alguém me ajudar, sabe o que significa? Que você vai ter que dividir o peixe. E tem gente que não quer dividir nada com ninguém, prefere morrer sozinho, afundar sozinho, perde tudo, perde o ministério, perde a família, mas não perde o orgulho, não pede ajuda. Nós estamos aqui, irmãos, porque o nosso barco está cheio. Nós viemos aqui porque o barco está cheio. Nós não viemos agregar igrejas ao nosso ministério. Nós não viemos dizer para você, quer caminhar comigo? Veja aqui no meu anel, me dá o dízimo e eu vou ser seu apóstolo. Não, esse não é o meu trabalho. O meu trabalho não é agregar igrejas. Meu trabalho é dizer para você, nós estamos pescando, nos ajude. Vamos pescar juntos. Vamos pescar juntos, tem peixe para todo mundo. Sabe por quê? É tão interessante que os 2 barcos ficaram cheios de peixe. Quando chegou na praia, Jesus disse, deixa tudo e segue-me. Sabe para que Jesus enche o barco para você? Para depois tirar você do barco.
quando você começa a achar que tudo que está ao seu redor foi Deus, é seu, Deus vai lá e tira. Aleluia. Por isso não se prenda a nada que Deus colocou nas suas mãos. Melhor é estar com Ele, melhor é viver com Ele, melhor é dormir e acordar com Ele. Aleluia. É melhor. Isso é melhor. Entenda isso, querido. Então eles viveram um tempo de apostasia. Aí Deus fez o quê? O que é que Deus fez? Entregou ele na mão dos amalequitas, dos midianitas, por bem dizer. Os amalequitas participavam também. Deus entregou na mão dos midianitas. Os midianitas eram uma geração, era uma nação terrível, irmão. Eles vinham só na hora da colheita. E deixava o povo trabalhar, trabalhava, adquiria. Eles vinham na hora da colheita e tomavam a colheita. E aqueles demônios que ele não pode parar você, ele não consegue tirar você da presença de Deus, mas ele vem roubar o que você está fazendo. Ele vem roubar o que você está juntando, vem roubar a tua colheita. Nós estamos vivendo um tempo que vocês estão acompanhando aqui nos telejornais, um tempo terrível no Brasil. E todo mundo está na rua fazendo passeata, fora presidente, fora não sei o quê. Irmão, cada povo tem o presidente que merece. Eu acho que Deus entregou a gente na mão dos midianitas. A gente não guardou a colheita, a gente não serviu a Deus. Há 30 anos atrás a igreja brasileira era uma igreja pobre. Era pobre. Para construir uma congregação vendia cachorro quente no fundo da igreja, camiseta. Meu Deus, contava moeda. Era loucura, irmãos. Mas a igreja tinha uma palavra: Brasil, celeiro de missões, vou levar vocês para as nações. Vocês vão povoar a terra. Brasil, celeiro de adoração, celeiro de unção. E a igreja era pobre. A igreja nem precisava de estacionamento, porque a maioria era bicicleta. A gente chegava de bicicleta, não tinha muito estacionamento. Hoje não, hoje para fazer uma igreja tem que ter estacionamento. A igreja era pobre no Brasil, não tinha muitos templos. Hoje a igreja é rica no Brasil. O templo mais caro do mundo está lá na nossa nação. A igreja tem dinheiro lá. Tem até dinheiro no banco, guardando para o anticristo gastar quando chegar. Mas ela perdeu o senso de propósito. A igreja não quer mais ir às nações. A igreja não está indo mais salvar as pessoas. Ela se reúne no domingo, e quem fica aqui é nosso, e quem não vier está endemoniado. E se você é daqui e vai lá, você também está endemoniado. Onde é que nós vamos parar com isso, igreja? Eu vim aqui nessa noite dizer uma coisa para você, igreja brasileira aqui na Irlanda. Acorda. Você está aqui debaixo de um propósito. Aleluia. Deus trouxe você para cá para tocar essa nação, para servir os irmãos dessa nação, para servir os irlandeses. Muita gente da Europa colonizou a América do Sul, a América Central. Hoje a América está vindo à Europa trazer o que nós recebemos há 100 anos atrás. Nós estamos trazendo de volta. Não viemos aqui por outro motivo. Aleluia. Se foi o euro que te movimentou, quando acabar o euro você vai parar. Só tem poder para te parar aquilo que te movimenta. Se é Deus que te movimenta, só Ele pode te parar. Ninguém mais pode te parar. Acorda, igreja. Não vamos permitir mais uma apostasia. Não vamos ficar trancado em casa esperando as coisas acontecer. Vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Deus entregou o povo na mão dos midianitas, porque o povo estava próspero. Deus deu
paz por 40 anos, mas Israel não buscou o Senhor. A impressão que dá é que eles nunca mais tiveram paz até hoje. Porque Deus já percebeu, eu acho que Deus é bom nisso, que se quando o povo está com muita paz, ele para de buscar o Senhor e vai cuidar da sua própria vida. E às vezes Deus tem que movimentar as águas para a gente aprender a nadar. Aleluia, nós precisamos de desafio para descobrir os nossos limites. Nós precisamos de desafio para descobrir os nossos limites, até onde nós podemos ir. Quantas vezes você já disse: eu não aguento mais, e aguentou, e está aqui, e vai aguentar mais ainda. Aleluia, está criando músculos espirituais, aleluia, está ficando fortinho no espírito, aleluia, glória a Deus. Deus entregou na mão dos midianitas. E aí, meu filho, entraram para a faculdade de Deus. E a faculdade de Deus é terrível. Como diz um pregador no Brasil, um homem muito abençoado, Hernandes Dias Lopes, ele diz que na faculdade do mundo, você aprende a lição e depois faz a prova. Na faculdade de Deus, primeiro você faz a prova, depois você aprende a lição. Com Deus é diferente. Você faz primeiro a prova e depois aprende a lição. É terrível você fazer uma prova que não aprendeu para fazer a prova. Já foi para uma prova que você chegou na sala de aula, aqui, hoje tem prova, mas eu não estudei. E o ruim é que tem gente que está fazendo a prova de novo, por alguns anos, a mesma prova. Reprovou no passado, ano retrasado, e aí todo ano a gente tem que fazer a prova de novo. É ou não é, gente? Entenda isso, querido. Então o período de juízo foi um tempo de apostasia. Só que Deus entregou na mão dos midianitas. E aí Israel se enfraqueceu tanto. O que aconteceu? Que eles buscaram o Senhor. Voltaram para a casa do pai. E eles se enfraqueceram tanto que eles voltaram assim. E Deus já estava com Gideão na manga já. Deus já tinha o seu homem guardado. Você já pode imaginar, irmão, se você pode imaginar na sua vida, você já parou para pensar isso, que você pode ser a resposta que uma nação está precisando, que uma cidade está precisando, que através de você, Deus vai ser Deus naquele povo. Eu sei que Jesus é a resposta, mas Deus, você pode ser o canal para essa resposta. Você parou para pensar que, meu Deus, que Deus está conduzindo você para um lugar, para você dar uma resposta para aquele lugar? E aí é que eu quero entrar com o seu chamado. Toda pessoa que tem chamado, primeiro ela vai ser profetizada. Deus não enviou Gideão, Ele enviou um profeta primeiro. Ele não foi chamar Gideão. Primeiro Ele enviou um profeta para corrigir o curso das pessoas. Ele disse para as pessoas assim, ó: eu vos abençoei, eu vos prosperei, eu vos dei vitória, mas vocês não buscaram ao Senhor. Irmão, sempre, todo mundo que está aqui porque foi profetizado. Todo homem que vai ser usado vai ser profetizado. Todo homem que vai ser usado vai ser profetizado. Eu estou aqui porque eu fui profetizado. Rafael está aqui porque profetizaram sobre a vida dele. Quando não é seus pais, quando não é seu cônjuge, quando não é sua família, sempre foi alguém que passou, o Melquisedeque, que passou na sua vida e te abençoou e profetizou na sua vida. Então todo mundo vai ser profetizado. Você é fruto da profecia. A igreja é profética. Não entenda isso. Por isso que a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Nós somos proféticos. Nós não trabalhamos para o culto de domingo. Deus não é um Deus que vem no culto de domingo esperando o outro domingo para ser Deus de novo. Nós não podemos pensar no diabo a semana inteira e pensar em Deus no domingo. Deus trabalha para a eternidade. Ele não trabalha para um culto, para uma reunião. Às vezes a gente está na reunião e diz: o culto hoje estava pesado. Estava pesado porque você está pesado. Deus está leve sempre, irmão. Ele só pesa com o peso da sua glória,
Quando ele vem com o peso da sua glória, o cabode, então ele é pesado. Ah, mas o culto hoje estava ruim. Estava ruim porque você está ruim. Porque às vezes a maioria dos cultos é na alma, não é no espírito. A gente tem que sentir alguma coisa, porque se a gente não sentir, parece que Deus não veio. A presença de Deus você não sente, você conhece. Porque vai ter dias que você não vai sentir nada e Ele vai estar ali. E por que eu sei que Ele está ali? Porque Ele falou: eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. O problema é que nós queremos sentir a presença, e quando não estamos sentindo, achamos que Ele não está junto. Porque vivemos de sentimento, vivemos da alma, vivemos de emoções. Quando estamos alegres, ofertamos, abençoamos, aplaudimos e abraçamos os irmãos. Quando estamos tristes, emburramos e ninguém consegue tirar a gente da cadeira. E a gente diz: o culto hoje não foi bom. Não foi bom para você, que você está mal. Você quer viver na alma e quer que Deus sustente as suas emoções. Deus não, irmão. Deus quer matar você. Amém? Ele quer pegar a sua alma. Ele quer definhar a sua alma. É isso que Deus quer. Ele quer levantar o seu espírito, para que o seu espírito governe a sua vida. O espírito não vive de sentimento, ele vive de convicções. Ele não precisa sentir para saber, ele sabe para sentir. Aleluia. O espírito sabe aonde Deus está. Por isso nós temos que adorar no espírito. E em espírito e em verdade, porque no espírito nós nos encontramos. Nós somos um no espírito. Na alma não, porque quando eu sou na alma, se eu falar alguma coisa eu posso te ofender e você já fica de mal comigo. Na alma a gente não consegue ser um, mas no espírito a gente consegue. Porque o espírito clama o mesmo clamor: ah, papai. O espírito só tem um clamor: ah, papai. O espírito não defende os seus direitos, não defende as suas emoções. Quando você for discutir com a sua esposa, pergunta: vamos discutir na alma ou no espírito? Porque na alma um ou outro sempre vai puxar a sua razão. No espírito não. No espírito a gente entende que tem uma aliança e pronto, não adianta brigar. Vai ter que continuar. Então, meu filho, não é? Vamos brigar no espírito. Vamos discutir no espírito. Todo homem e toda mulher de Deus que vai ser usado, primeiro vai ser profetizado. Ande na palavra que você recebeu. Salmo 139, verso 16 diz que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Deus fez uma biografia sua, Deus fez uma história sua. Aleluia. Eu acho que esse é o livro da vida. Eu creio para mim que é o livro da vida. Você já pensou, você está na eternidade, chegar na eternidade, aí você chega lá com as 20 igrejas que você abriu, as 30, e diz: está aqui, Senhor, as 30 igrejas que eu abri. Aí o Senhor diz: não, mas no meu livro eu escrevi sobre você antes que seus dias existissem. Vamos ver o que é que eu escrevi. Não, mas aqui não diz que você ia ter 20 igrejas. Aqui diz que você ia ser missionário na Irlanda. Aqui diz que você ia ser missionário no Iraque. Não, mas Senhor, eu fiz a tua obra, eu abri 20 igrejas. O Senhor vai dizer: não, você fez a sua obra, não foi a minha. Trabalhar para Deus não te aprova, querido. Você pode trabalhar para Deus e estar fora do propósito. Aleluia. Você pode trabalhar para Deus e estar fora do propósito. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Ele te chamou para estar com Ele. O trabalho é o fruto da comunhão, porque você se envolve com Ele, então você se envolve com o que Ele está fazendo. Você se envolve com a obra dele e você passa a ser o cooperador dessa obra. Aleluia. Deus não dá igreja para homens, Ele dá homens para a igreja. Deus não deu o ministério para você, Ele deu você para o ministério. Aleluia. Mas é o meu chamado, o chamado é dele. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo.
pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Entenda isso, querido. Primeiro, todo homem vai ser profetizado. Segundo, vai ser observado. Você lembra que o anjo veio e se assentou-se? Para que o anjo se assenta, irmão? O anjo tem que trabalhar. Ele é ministrador de bênção. Ele sentou para observar Gideão. E ele observava enquanto Gideão, a forma que Gideão lidava com o trigo, a forma que ele guardava o trigo. Deus está te observando, querido. E sabe quando Ele está te observando? Quando ninguém mais está te observando. Deus não te observa quando você está com o microfone na mão, ou quando você está em evidência no meio de pessoas. Deus te observa quando você está sozinho, só você e Ele. Quando você tem a oportunidade de fazer e não faz. Quando você tem tudo para pecar e diz não. Deus está te observando quando ninguém mais te observa. Todo homem que Deus vai usar, ele vai ser observado. Ele vai ser observado por Deus, protegido por Deus, guardado por Deus. Tem gente te observando, sabia? Não tem jeito para você, não tem saída. Davi dizia no Salmo 139: Senhor, para onde me irei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu descer na profundeza do abismo, tu estás lá. Para onde eu vou, Deus? Irmão, não se esconda dele, se esconda nele. Não tem como você se esconder de Deus. Davi sabia disso, ele reconheceu que não tem para onde ir. Quando Deus começa a te observar para o ministério, você não tem mais saída, amém? Acabou a sua saída. Não tem mais porta de emergência. Você não consegue mais sair pela tangente. Não tem mais caminhos alternativos. É aquele, é aquele, é aquele, pronto, aleluia. Aleluia. Olha para outros já tentaram dizer não, Deus, usa ele, aquele ali, eu pego aquele lá. E Deus diz, não, é você. Mas Senhor, eu não sei, então é por isso que eu estou te chamando. Você não sabe mesmo, você é um Zé Mané, eu vou te usar. Você não sabe nada, cabeção, eu vou te usar. É eu que vou fazer. Então entenda isso, querido. Nós precisamos entender que nós fomos profetizados e fomos observados. A terceira característica de um homem que Deus usa, ele precisa ter uma mente coletiva. Ele precisa pensar em todos. Ele não pode pensar só nele. Lembra quando Deus chamou Gideão? O que é que o anjo falou para ele? Eu sou contigo, homem valente. Deus falou no singular e ele responde no plural. Ele disse, se o Senhor é conosco. Deus diz, eu sou contigo. Ele disse, o Senhor é conosco. Ou seja, Deus fala no singular e ele responde no plural. Porque cabeça de homem que Deus vai usar, de mulheres que Deus vai usar, é uma mente coletiva. Ele não pensa só no seu umbigo, não pensa só na sua casa, não pensa só no seu chamado, não pensa só na sua denominação, não pensa só na sua cidade. Ele está... Tudo que ele faz é pensando nos outros, não é pensando nele, querido. Deus tem uma mente coletiva. Quando Deus criou o homem, Ele não disse, eu vou fazer o homem. O que é que Ele disse? Façamos nós. Nós. Você é produto da mente coletiva de Deus. Você é fruto da mente coletiva de Deus. Deus não faz nada sozinho. Ele diz, façamos nós. Pai, Filho e o Espírito Santo. Então todo homem que Deus vai usar, toda mulher que Deus vai usar, precisa ter uma mente, pensar no todo.
Deus não dá um ministério. Na realidade, Deus não dá nem dinheiro só para você ter. Ele dá para você fazer. Oh, aleluia. Oh, isso aí também. Devolve esse aqui. Isso aqui é uma Ferrari, irmão. Tudo que Deus faz é pensando em todo mundo. Por isso que todo ministro do Senhor, ele precisa ter uma mente aberta. Eu não posso ficar lá em Itajaí só enchendo a igreja de gente, irmãos, e dizendo: é meu ministério, é minha igreja. Irmão, quem chama de meu é as crianças, não são os adultos. É as crianças que dizem: é meu, e sai correndo. Nós não temos nada aqui, querido. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, amém? A obra do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mente coletiva. Deus não dá só para você ter, dá para você fazer. Você até pode ter, mas está fazendo alguma coisa com isso? Mas Deus está levantando o meu ministério, pastor. Para quê? Para que você ilumine todos os que estão na casa. Você não pode saber de uma coisa e ficar só para você. Os próprios segredos de Deus não são só dele. Ainda que a Bíblia diga assim: tem coisas reveladas são para homens, as não reveladas são para Deus. Mas Deus tem um mimo com algumas pessoas que chegam mais perto e se revelam para ele, que se doam mais para ele, que acabam descobrindo. Salmo 25, verso 14 diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Aleluia! Segredos, irmãos, são para aqueles que o temem. Deus tem segredos e não conta para todo mundo. Quer conhecer os segredos de Deus? Chega mais perto dele. Aleluia! Sabe quando você descobre o coração de uma pessoa? Quando você é bem íntimo dela. Chega mais perto dele. O problema é que nós, até para adorar a Deus, nós somos religiosos. Nós temos as nossas fórmulas de tocar a Deus. Às vezes a gente ouve uma música e diz: ah, disso aí Deus não gosta. Quem é você para achar o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Você é criatura, Ele é o Criador. Você tem um ritmo de música para você, Ele não. Ele não deixou uma cartilha de adoração. Quer saber? Não é nem da música que Deus gosta, é de quem está cantando. Se Deus gosta daquele cara, Ele pode até cantar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta. Deus gosta de você. Entenda isso. Mas nós criamos padrões. Não, Deus não. Disso aí você não se agrada, você não é Deus. Ainda bem. A gente cria padrões para a gente. A primeira revelação que você tem que ter de Deus é que Ele não é homem. Então Ele não pensa como você, não pensa como eu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não pensa como a gente. Então a nossa mente medíocre, que só é, segundo a ciência, é usada de 8, né? 7 a 8%, algumas chegam até 10 a 11%. Você acha que Deus faz uma mente com 100% para usar só 10, irmão? Não. Claro que não. Nós perdemos isso no Éden. Nós perdemos isso no Éden. Como o homem está nu e não vê que está nu? Se não for por uma mente pura, santa. Nós perdemos isso no Éden. Então Deus deixou só 10% de porcaria para a gente usar. Porque aquelas 90% de santidade, de pureza, nós perdemos. Mas quando você vem para Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você. E novamente Deus diz: por que você não tem a mente de Cristo? Por que não há em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Porque você não pensa como Cristo, não sente como Cristo? Por que a sua mente não é coletiva? Pensa em tudo. Deus dá para mim, a gente corre para casa para guardar. Não, Deus deu para nós. Aleluia. Aleluia, irmãos. Porque se a igreja na Irlanda não estiver bem, como eu posso estar bem em Itajaí? Se ela é parte do mesmo corpo. Se o corpo está ferido, todo o braço vai doer, toda a perna vai doer o corpo e a cabeça vai sentir. Então como eu
quero construir uma catedral aqui, quando meus irmãos estão passando fome na África, na Índia, e eu chamo de igreja. Não, está errado, está errado. Nós construímos um lugar confortável, a parte do corpo está bem, a outra parte está morrendo de fome, a outra parte está morrendo de doenças, a outra parte está morrendo de individualismo. A igreja é um todo, querido. Enfia um espinho no dedo para ver o que acontece. Dói o braço inteiro. Porque se alguém do corpo padecer, todo o corpo padece, diz a Bíblia. Aleluia. Nós precisamos entender o que é igreja. Então, se você tem um chamado, primeiro, você foi profetizado. Segundo, você foi observado. Terceiro, você precisa ter uma mente coletiva. Você precisa pensar em todo mundo. Meu Deus. A Bíblia diz, a Bíblia é clara: granjei amigo com a riqueza da injustiça. Ainda diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Eles fazem isso. Granjei amigo com a riqueza da injustiça, porque quando essa, o que é a riqueza da injustiça? É dinheiro. Quando isso aqui faltar, e eles te receberão nos tabernáculos eternos. A quarta característica que um homem precisa ter, que Deus usa, o que é que Deus falou para Gideão? Juízes 6:25, não precisa ler, eu vou dizer para você. Ele diz: pega o segundo boi do teu pai, vai lá e derruba os altares da casa do teu pai. Você quer derrubar o altar lá fora? Você tem que derrubar o altar aqui dentro primeiro. Você quer ter autoridade num púlpito? Você tem que ter autoridade em casa. Você quer ter autoridade num ambiente? Você tem que derrubar os altares aqui da casa do seu pai, os altares que foram construídos em você. Altares que não glorificam a Deus, evidentemente. Com que autoridade eu vou ter de expulsar demônio lá fora, se eu não estou conseguindo expulsar nem os demônios que me atribulam? Derrube os altares, irmãos, que não foi Deus que edificou. Derrube as manias que você carrega, as coisas, as heranças de imoralidades que herdamos, as heranças. Todos os dias eu tenho um trabalho, é entrar no mundo espiritual e dizer: Satanás, eu quero o que a minha família gastou com imoralidade. Eu vim buscar. Jesus, quando ressuscitou, ele não foi para o céu primeiro, ele não subiu ao céu, ele desceu ao inferno, ele foi pegar o que era dele. Foi tirar da mão do diabo a chave da morte e do inferno. É isso que nós fazemos. Se você tem uma cruz e você está morrendo nela, significa que você vai ressuscitar. Assim que você ressuscitar para uma nova vida, desça e diga: Satanás, me dá o que é meu. Eu quero o que é meu, que a minha família gastou com você. Tudo que está na sua mão, toda maldição. Tira um pouco do estridente aqui, irmão. O outro já arrumou? Aleluia, ficou bom. Beleza. Desça lá. Não pense que você vai ser, mas eu quero o reino de Deus. Não pense que você vai se influenciar com o reino de Deus sem se influenciar com o reino das trevas. Não pense que você vai só ter manifestações no reino de Deus sem conhecer o reino das trevas. Você vai ter que conhecer o reino das trevas, querido. Você vai ter que descer lá e tomar a chave, tomar as armas que o diabo tem contra a sua família. Você já viu aquela família assim, que o vô morre de câncer, o pai morre de câncer, o filho morre de câncer? Já viu isso? Você acha que isso é o quê? É uma maldição. Já viu que o pai é viciado, o vô era viciado, o filho é viciado, o neto é viciado? O que acontece? Vai lá, tem uma chave, tem uma janela aberta, tem que ser fechada. Por isso que você é um remidor. Se você é um remidor, morreu na cruz, ressuscitou, desce lá e diz: daqui, Satanás, eu sou o remidor. Daqui para frente não vai mais ter maldição na minha casa. Eu estou quebrando aqui agora. Daqui para frente meus filhos são remidos para a glória de Deus. Como Gideão ia ter autoridade para expulsar os medianitas sem expulsar primeiro os demônios que estavam na casa dele? Como ele ia expulsar os medianitas da terra sem expulsar primeiro
as idolatrias, as religiões, as manias que estavam ali na sua família. Não, nós precisamos derrubar primeiro o que nós carregamos, irmãos. Outra característica de um homem que Deus usa: ele não dá o que ele pede, ele não dá o que ele quer. Como disse o pastor Rodrigo aqui na hora da oferta, no ponto de vista dele, ele dava presente tudo vermelho, porque ele gostava de vermelho. Adoração não é o que você acha que Deus gosta. Adoração é o que Deus realmente quer receber de você, o que Ele merece receber. Amém? Às vezes a gente diz assim: ô irmão, hoje eu quero cantar um hino e não ensaiei, mas é para o Senhor. É para o Senhor que você tem que ensaiar, meu filho. É para o Senhor que você tem que dar o melhor. É para o Senhor. Ô irmão, hoje eu nem peguei a Bíblia, mas eu quero deixar uma palavrinha. Não vem com palavrinha para cá não. Você tem que dar um palavrão aqui hoje. Amém? Essas mediocridades para o Senhor não servem. Essa falsa humildade não serve. Não, eu estou aqui porque eu vim de longe, eu vim servir a Deus, e eu vou pregar o Evangelho, e Deus vai dar vitória, aleluia. Não por mim, mas por Ele. Nós temos que entrar num lugar de entendimento. Você não tem que sair desse culto hoje gostando de mim. Você tem que não gostar de você. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento é quando você entrar no carro ali e pensar: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Isso é um avivamento. Deus causou uma crise na gente, porque as crises fazem a gente pensar, faz a gente raciocinar, faz a gente reavaliar. Meu trabalho é causar crise. Eu vim aqui causar uma crise em você, irmão. E eu já vou embora hoje, para amanhã nem ter tempo de conversar. Meu trabalho é virar a chave e ir embora. E deixar você atribulado em casa. Meu Deus, e agora? Agora você está lascado, irmão. Agora, porque tem coisas que a sua consciência condena e você continua fazendo. Mas ela condena. Condena ou não condena? Não fala, pelo amor de Deus, não fala. Mas ela condena. E não adianta, se você mentir para a sua consciência, ela vai mentir para você. Tem coisas, irmão, que nem a gente acredita mais, mas a gente é tão sistemático e religioso que a gente faz porque vê todo mundo fazendo, vou fazer também. Não faça mais nada, porque a sua consciência, se ela está dizendo não faça isso, aí você tem medo do novo. Não, eu não vou fazer não, porque se eu fizer isso, o povo vai embora. Deixa o povo embora. Mas é a igreja. Igreja, culto não é para pessoas. Você faz culto para Deus, não é para pessoas. Aleluia. Uma vez uma irmã lá na igreja falou: pastor, por que você não canta aquelas músicas que eu gosto? Eu digo: porque eu não canto para a senhora, eu canto para Jesus. A senhora quer música bonita, compra um CD e põe na sua casa, querida. Meu bem, nós estamos tão mal acostumados que a gente acha que o culto é nosso. O culto hoje eu não senti nada, não gostei da palavra. O culto hoje estava frio. A gente acha que o culto é nosso, porque a gente vem, senta e espera que aqui na frente surge um super-homem Boraite, que vai dar destino para a minha vida e vai mudar o meu ser. Não, querido, não espere nada do púlpito. Igreja, a ideia de Deus nunca foi essa, um lá na frente e todo mundo aqui. A ideia de Deus fosse que a gente vivesse em comunhão, todos em comunhão. Claro que um pode pregar, não tem problema. Essa é a ideia de Deus. Quando Deus desceu no Sinai em Êxodo 19, foi isso que Ele pediu. Ele disse: eu vou estar no vosso meio e serei o vosso Deus, e vocês serão a minha propriedade peculiar. Deus disse: eu vou descer, se prepare porque eu vou descer. No terceiro dia Deus desceu, clangor de buzina, o monte tremeu, fumegou, todo mundo saiu correndo. E o povo dizia: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. E Moisés disse: calma, gente, Deus está descendo. Ele disse: não, nós não queremos ouvir Deus, a gente vai morrer. Fala tu, Moisés. Fala tu, Moisés. Até hoje a gente quer: fala tu, Moisés, mas não fale Deus, para que não morramos. E é exatamente isso que acontece quando Deus fala no meio da congregação. Ele mata o pecado. Por isso que sem profecia o povo se corrompe. Por isso que a gente continua preferindo as mensagens preparadas para manter a igreja no mesmo lugar.
sem vida, sem missões, sem desafios, sem confrontos. E nós vamos ficando felizes para sempre na mesma cadeira, vivendo o mundo encantado de Oz. Alice no País das Maravilhas. Não, irmãos, igreja não é isso. Igreja, quando eu embarcar no carro agora, angustiado, dizendo: Deus, por favor, muda alguma coisa na minha vida. Tira de dentro de mim esse homem acomodado, essa mulher acomodada. Tira de dentro de mim essa pessoa sem vida, Senhor. Eu quero ser um crente fogaréu, Senhor. Eu quero queimar, eu vim aqui queimar nessa nação. Eu quero ver jovens transformados. Eu quero ver casamentos restaurados. Eu quero ver pessoas livres, Senhor, por causa da minha palavra. Senhor, me liberta, me transforma. Meu Deus, há poder no sangue de Jesus. Isso para mim é igreja. Quando a gente é desafiado, quando Deus pega a gente por dentro, quando não tem um pregador fazendo massagem no ego da gente para manter a gente sentado na cadeira e dizimando. Por isso que eu não vou a lugar nenhum por dinheiro, irmãos. Por isso que quando eu vou em algum lugar, eu mesmo compro a minha passagem, para não comprometer o que eu falo. Eu vim aqui por causa de você, não pelo que você tem no bolso. Eu não vim aqui pelo seu dinheiro, eu vim aqui pela sua vida. Deus tem um propósito com você nessa nação. Deus tem coisas sobrenaturais para fazer na sua vida. Mas por favor, chuta a cadeira nessa noite, porque ela não é o seu limite nessa nação. Aleluia! Deus te chamou para ser igreja, não só para ir à igreja. Deus, quando pediu para Gideão o sacrifício, ele disse: me dá o segundo boi do teu pai, aquele que tem 7 anos. Quantos anos o boi tinha? Por que o boi tem 7 anos? Porque eles estavam na mão do Medianitas por 7 anos. Pegou? Quando Deus entregou na mão dos Medianitas, o boi já nasceu para o sacrifício, irmão. É por isso que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Aleluia! Deus já tinha o cordeiro pronto antes de acontecer tudo, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo que vai acontecer. O cordeiro já foi imolado na eternidade. Ele foi imolado na eternidade porque Deus já sabia o que ia acontecer. Quando Deus entregou ele na mão dos Medianitas por 7 anos, nasceu o boi. Deus disse: sabe o que Deus está dizendo? O seu sacrifício tem que ser do tamanho do seu pecado. O seu arrependimento tem que ser tão extravagante quanto foi o seu pecado. É isso que Deus está dizendo. Você não pode dar um boi de 2 anos para um pecado de 7. Eu entreguei vocês por 7 anos para remir esses 7 anos. Eu quero dizer para vocês que eu já tenho um boi preparado. Pega aquele de 7 anos lá, que é do teu pai. Está dentro da tua casa. O sacrifício está dentro da tua casa. Pega lá e entrega para o Senhor. Adoração não é o que você quer dar, é o que Deus está pedindo para você fazer. Adoração é o que Deus está pedindo. Às vezes as pessoas ligam para a gente, fazem cada pergunta: pastor, quantas horas o senhor ora por dia? Eu sei lá. Eu passo orando. Tá, mas a hora que você entra na presença de Deus, eu digo: não precisa entrar, Ele já está aqui. O dia todo, todo dia. É eu que preciso sair da presença do mundo. O Deus está comigo o tempo inteiro. Por que nós achamos que só sentimos a presença de Deus na igreja? Deixa eu falar algo para você. Eu não vim aqui adorar Deus, eu vim adorando. Uma vida de adoração. Quando você está tomando banho, você está adorando. Quando você está falando, você está adorando. Quando você está sozinho, você está adorando. Sua vida é um altar. O fogo não arde quando você quer, ele arde continuamente. Aleluia. Outro requisito, outra característica de um homem, eu já vou terminar, de um homem que Deus usa. Você precisa entender que
que sempre que você provar a Deus, Deus vai provar você. Gideão, Deus falou: Gideão, eu vou te usar. Gideão disse: Senhor, eu queria fazer uma prova contigo. Eu vou botar esse novelo de lã aqui. Eu queria que tudo ficasse seco e o novelo molhado. Deus disse: tá ok, vamos fazer. No outro dia estava tudo seco e o novelo molhado. Gideão disse: Senhor, só mais uma vez, não te ire com o teu servo. Agora eu queria que tudo ficasse molhado e o novelo seco. Gideão quis dificultar para Deus. Ele disse: vamos ver se o senhor é bom de milagre mesmo. Agora eu quero ao contrário. No outro dia estava tudo molhado e o novelo seco. Aí Gideão olha para aqueles 32 mil homens e diz: vamos embora, gente, agora eu sei que o Senhor é comigo. Aí Deus disse: agora é minha vez de te provar. Tem muita gente com você, Gideão. Mas, Senhor, tem muita gente. E sem contar que o exército dos medianitas já era pelo menos umas 3 vezes maior. Ele disse: tem muita gente. Manda os covardes embora. Foi 22 mil, ficou só 10. Gideão olha para os 10 e diz: vamos com os 10 mesmo, gente. Vamos embora, glória a Deus, aleluia, Deus está conosco. Deus disse: espera aí, você me provou 2 vezes, vamos ver. Ainda tem muita gente com você. Sabe o que eu quero dizer com isso? Toda vez que você fizer prova de Deus, Deus vai fazer prova de você. Quer um conselho de amigo? Acredita na primeira, irmão. Por mais louco que seja a proposta, quando ele der a primeira, você diz: aleluia, se joga no chão, diz: é verdade, pai. Vai na hora. Mas pastor, a Bíblia diz: fazei prova de mim. Irmão, deixa isso para os incrédulos. Deixa isso para quem não conhece Jesus. Deixa isso para quem não vive com Ele, para quem nunca cheirou Ele, nunca esteve com Ele. Você que já está com Ele vai ter que ficar fazendo provinha de Deus, ligando para um profetizar para ver se Deus confirma. Deixa de ser incrédulo. Quando Deus falar, vai na hora. Diga: Deus, amém, Senhor. Quando Deus falou que eu ia ser um pregador, eu era contador de piada, maconheiro, vendia droga na esquina. Deus falou: eu vou te usar. E eu acreditei. Eu peguei uma Bíblia e me escondi com ela. Fui ler a Bíblia. Estava contando hoje para os irmãos de Dumbly. Eu li a Bíblia toda em 3 meses. Em 5 meses eu li 2 vezes. Fiquei doido. Só não rasguei dinheiro e belisquei poste. O resto eu fiz de tudo. Entrava dentro do ônibus e gritava: ei! Todo mundo olhava e dizia: Jesus ama vocês! Saí correndo. Eu estava pirado ao ponto da minha família fazer uma reunião para dizer assim: Luiz, meu filho, você precisa arrumar um emprego. E a minha esposa dizia assim: o Luiz já está trabalhando. Ele trabalha para o Senhor. Ela disse: mas vocês não têm nada, vocês estão passando luta, necessidade. Ela disse: não temos dinheiro, mas trabalhando nós já temos. As pessoas sempre associam trabalho a dinheiro, né, irmão? Elas nunca associam trabalho a propósito. Sempre tem que associar trabalho ao dinheiro. Por isso que hoje tem gente que só faz alguma coisa para Deus se ganhar por isso. Se não ganhar, não faz. Porque associa o trabalho para Deus a dinheiro. Não, querido, é propósito. Eu vivo há 21 anos sem salário. Ganho mais do que eu mereço, mais do que eu preciso. Eu vivo assim há 21 anos. Quanto é que eu cobrei para vir pregar na sua igreja, pastor Marinho? Você pagou minha passagem? Eu vivo assim, irmãos. Hoje eu estava andando no centro ali, a gente estava procurando um lugar para comer alguma coisa. Eu até mostrei para os meninos: olha aqui, alguém me ligou aqui e mandou: disse: ó, pastor, depositei uma oferta na sua conta. É assim que eu vivo. Eu não vou ficar fazendo conta para ver se... não, porque se Deus me chamou, vai dar o dinheiro. Não vai dar. Se Deus me chamou, Ele vai dar fé. O dinheiro vem sempre depois da fé. Porque se ele vier antes, a fé acaba, irmão. A fé acaba. Entenda isso. Não associe trabalho a dinheiro. Associe trabalho a propósito.
Aleluia. Trabalho tem que ser a propósito. Jesus, a Bíblia diz que ele viu o trabalho das suas mãos e ficou satisfeito. Ele não ganhou nada com isso, a não ser dor naquele dia, a não ser vergonha naquele dia, mas ele viu o trabalho das suas mãos e ficou satisfeito. Meu Deus, se só o trabalho não te satisfaz, vai fazer outra coisa, você não tem um chamado. Alguém dá um amém, por favor? Eu sei, irmãos, que eu tenho 4 filhos, 4 netas. Eu sei que a gente precisa do recurso, mas ele não pode ser a base do nosso propósito. As coisas que Deus tem para mim, elas vão correr atrás de mim sempre. E nunca eu vou correr atrás delas. Eu estou correndo atrás dele. Estou quase pegando. Quase um pouquinho eu alcanço. Aleluia. Não faça prova de Deus. Deus sempre vai fazer prova de você. E para terminar, quando Gideão pegou aqueles 300 homens e foi, Gideão olhou para os 300, separou em grupo de 100, rodeou o acampamento dos midianitas, e ele disse assim para aqueles homens: 100 aqui, 100 no meio, e acamparam. Aqueles homens tinham um cântaro com uma tocha acesa dentro e uma trombeta. E Gideão disse assim para eles: olha para mim e gritem assim: pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. A espada estava guardada. Eles estavam com as 2 mãos ocupadas com a trombeta e com o cântaro, com uma tocha acesa. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo 2 coisas. Primeiro, nunca grite por uma pessoa que não está gritando primeiro pela espada do Senhor. Eu só grito por homens e por mulheres que estão gritando pela espada do Senhor. Eu não grito por uma denominação se ela não estiver gritando primeiro pela espada do Senhor. Eu não grito por uma visão se ela não estiver gritando pela visão do Senhor primeiro. Gideão disse: olhe para mim e gritem pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. E atacaram, quebraram os cântaros e entraram gritando: ah! E a Bíblia diz que os midianitas saíram correndo e se matando uns aos outros. Por quê? Porque quando o Senhor está usando a espada dele, você não precisa usar a sua. Pedro, guarde a tua espada. Pedro puxou a espada e arrancou a orelha do guarda. Na realidade ele deu para arrancar a cabeça. Aí o guarda tirou, pegou só na orelha, né? E o Senhor disse: guarda a tua espada. Por acaso você acha que o meu pai não teria condições de vir aqui e me tirar daqui? Não use a espada para defender os seus direitos. Não precisa. Quem defende os seus direitos é o Senhor. Use a espada para defender o direito dos outros. Então, se você tem um chamado, irmãos, você foi profetizado, você está sendo observado, você tem uma mente coletiva, você está entendendo o que é não fazer prova com Deus, você está entendendo o que é dar o melhor para Deus, você está entendendo que tem que derrubar os altares da sua casa primeiro, antes de derrubar os altares dos lugares que Deus vai te levar. E entenda, você está gritando por uma espada só, a espada do Senhor. E eu me junto com todo mundo que está gritando por ela também. Aleluia.